Seus pés de lótus são servidos em devoção por multidões de almas elevadas e virtuosas. Ele é quem estabelece a religião da era, desde que ele é o monarca presidente do Vishva Vaishnava Rajya Sabha, a Sociedade Universal dos Devotos Puros, que são os verdadeiros reis ou guias para todos. E ele é quem satisfaz os desejos mais ansiados daqueles que eliminam o temor para todas as almas. Eu presto minhas reverências aos pés de lótus dessa ilustre e grandiosa alma, adorado por um e por todos. Perpetuamente presto as minhas reverências à radiância que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Ele é o líder das almas afortunadas, abençoadas com o tesouro da pura devoção interior. Ele é extremamente misericordioso com as almas caídas, sendo seu único amigo. E seus inconcebíveis pés sagrados são o abrigo para os trapaceiros, enganando-os. Eu presto as minhas reverências a seus pés de lótus. Perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos pés sagrados de meu Senhor. Eu presto minhas reverências à sua forma divina, encantadora e comandante, de grande estatura e de brilho elevado. Essa bela figura envergonha o êxtase louco dos brotos da flor de lótus dourada. Venerado por milhões de cupidos, as luas das unhas dos pés de meu adorável Mestre Divino revelam a beleza de seus pés de lótus. Perpetuamente eu presto minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos pés de meu Senhor. Como a lua que deleita as estrelas, ele está cercado pelo círculo de seus servos pessoais, fazendo com que seus corações desabrochem em êxtase divino. Os maliciosos não devotos são postos a correr em pânico pelo som de seu rugir estrondoso. E as almas simples e inofensivas alcançam a fortuna final ao aceitar os seus pés de lótus. Eu presto as minhas reverências a ele. Perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Ele revelou a vasta e magnífica beleza de Shri Gauradam. Ele difundiu as notícias sobre a suprema magnanimidade de Shri Gauranga por todo o universo. E nos corações dos recipientes apropriados de sua graça, ele firmemente estabeleceu os pés de lótus de Shri Gaura. Eu presto as minhas reverências a ele. Perpetuamente presto minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Ele é o abrigo eterno e o Guru universal para as almas rendidas a Shri Gauranga. Absorto no serviço de seu Gurudev, Shri Gaurakishore, ele, de todo o coração, adora Shri Bhaktivinoda Thakur. Eu presto as minhas reverências a ele. Perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Tá bom? Não. Ele é a personalidade ilustre que levanta a bandeira que canta as glórias de Shri Rupa, Shri Sanatan e Shri Raghunatha. A sua glória é cantada por todo o mundo como não diferente da poderosa personalidade de erudição brilhante, Shri Diva. E ele ganhou a fama de ser uno com os corações de Srila Krishna Das Kaviraj e de Thakur Narottam. Eu presto as minhas reverências a ele. Perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Ao conceder a sua graça a todas as almas, ele é o Hari Kirtan encarnado. Como associado de Shri Gaura, ele alivia a Mãe Terra da carga das ofensas cometidas contra ela. Ele é tão gracioso que sua bem-querência para com todos os seres ultrapassa até mesmo a de um pai. Eu ofereço as minhas reverências a ele, a fonte original de todas essas qualidades. Perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Tal como uma árvore dos desejos para seus devotos rendidos, ele satisfaz as aspirações de seus corações, até mesmo uma árvore fica envergonhada diante de sua magnanimidade e tolerância.
grandes personalidades competentes para oferecer bênçãos, elas também adoram seus pés de lótus. Ofereço as minhas referências a Ele, a fonte original de todas essas qualidades. Perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus do meu Senhor. A joia principal da coroa dos Paramahamsas, o príncipe do tesouro da suprema perfeição na vida, Shri Krishna Prema, ele aceitou as vestes de um sannyasi mendigo apenas para libertar as almas caídas. Os principais Tridandi sannyasis estão atentos a seus pés de lótus. Eu presto as minhas reverências a ele, perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Ele é o seguidor mais querido e íntimo da divina filha de Shri Vrishabhan, e eu reconheço a mim mesmo como sendo o mais afortunado ao tomar a poeira de seus pés sagrados sobre a minha cabeça. Eu presto as minhas reverências a ele. Perpetuamente eu presto as minhas reverências à refulgência que emana das unhas dos sagrados pés de lótus de meu Senhor. Tem três, na verdade é uma aula de Srila Maharaj, dividida em três partes, as glórias de Prabhupada, né? Srila Prabhupada. Quer que eu leia, Prabhu? Obrigado. Na verdade, Prabhupada que estou falando aqui, tem algumas pessoas que confundem, né? Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, não a Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada. Estamos comemorando hoje o desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Você consegue, né? Consigo. As glórias de Srila Prabhupada. Aqui quem está falando é... Pode por aqui? Aqui quem está falando é Sua Divina Graça, Om Vishnupada Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Ele disse a fala seguinte no dia de desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur de 2010, que foi dia 25 de dezembro de 2010. Então, Srila Acharya Maharaj diz: Akalanka Purna Indu Shri Gauranga Parishada Thakur Bhakti Vinoda. Se você consegue realizar o significado desta canção, que é a Acharya Vandana, Jayare Jayare Jaya Paramahamsa Mahasaya, você consegue glorificar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur cantando essa canção. Eu escutei que quando ele desapareceu, tudo se tornou muito sombrio. Mesmo o céu se tornou cheio de nuvens. Ele ficou aqui conosco, vivo, por 64 anos. E durante esse tempo, ele fez 64 templos por todo o mundo, na Índia e no exterior. Ele trouxe tantos acadêmicos, Digpals, como Om Vishnupada Srila Bhakti Rakshidhar Dev Goswami Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Pragyam Keshava Maharaj, Srila Bhakti Vilas Tirtha Maharaj e tantos outros. Srila Bhaktivinoda Thakur sempre manteve seu filho Bimala Prashad junto com ele. Eu também escutei de Srila Gurudev que quando ele estava em Svarupganj, Gudrumdvip, agora a Srila Acharya Maharaj está se referindo a Srila Bhaktisiddhanta, né? Então ele escutou de Srila Gurudeva que quando Bhaktisiddhanta estava em Gudrumdvip, ele costumava manter 100 pés de distância, o que dá mais ou menos uns 30 e poucos metros, de qualquer Mayavadi ou Sahadya. Ele não os tolerava. Uma vez, um Sahadya veio até Srila Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur prestou suas reverências a Bhaktivinoda Thakur a 30 metros de distância. Então, 100 pés de distância, então uns 30 e poucos metros. O Sahadya perguntou a Srila Bhaktivinoda Thakur: por que esse menino está prestando Dandavat para mim de tão longe? Por que ele não chega mais perto?
E Bhaktivinoda Thakur explicou para ele, é porque ele sempre deseja manter distância de Sahajas e Mayavadis. Bhaktivinoda Thakur deu toda a responsabilidade, todo o encargo a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, cujo nome era Bimala Prasad. Ele o deu tudo, ele deu a ele tudo. Da mesma forma, Bhaktivinoda Thakur mandou o Bimala Prasad para tomar a iniciação de Srila Gorakishora Das Babaji Maharaj. Vocês conhecem essa história e eu já a contei muitas vezes. Ele esperou por muitos dias, indo e voltando, porque Gorakishora Das Babaji, no início, não queria lhe dar a iniciação. Dessa forma, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur não chamava a Bhaktivinoda Thakur de pai. Ele respeitosamente o chamava de Prabhu. Baba Badharadha. Sundarananda Vidya Vinod Prabhu publicou isto no seu Gaudiya. Badha significa bondage, que quer dizer estar atado, né? Badha significa algo atado, estar atado. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, o irmão dele, tratava Bhaktivinoda Thakur como seu pai. Mas Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur nunca pensou em Bhaktivinoda Thakur como seu pai. Ele sempre o viu como seu mestre divino. Aquele irmão, do qual falei, eventualmente deixou a vida espiritual. Ele, na verdade, queria uma parte do Chaitanya Mata, mas Bhaktivinoda Thakur deu todo o poder, toda a responsabilidade, todo o encargo a Bimala Prasad, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur nos deu tantos ensinamentos. Uma vez ele assumiu o voto, ele tomou o voto de cantar 1 bilhão de santos nomes. E quando ele terminou este voto, Guru Gauranga Gandharva Giridhari veio até ele, em sua frente, como uma visão, e disse: comece a pregar. E ele então saiu de seu bhajan e começou a pregar. Gaudiya Patau Gare Gare Uttare Uttare Bai Arata Samayanai Krishna Bhaja Bale Uchaishvare. Nós não temos tempo, cante o santo nome bem alto. Shripat Khetari Dham Thakura Shri Narottam Tomare Tanhara Gunadiki. Narottam Das Thakur nasceu em Khetari-dham, Bangladesh, e Mahaprabhu sabia que Narottam um dia viria. O Ganges, que flui em Bangladesh, é o mesmo rio daqui, mas o nome é diferente. Ele é chamado de Rio Padma. Então, quando Mahaprabhu veio a Bangladesh, ao rio Padma, ele tomou uma gota dessa água e jogou. Ele tomou uma gota de água e jogou nesse rio, gritando: Narottam, Narottam, Narottam. Todos ficaram muito surpresos. Onde está Narottam? Quem é Narottam? Ninguém sabia na época, mas Narottam Das Thakur nasceu depois de Mahaprabhu e manteve sua linha. Shripat Khetaridam Thakura Shri Narottam Tomare Tanhara Gunadeki. Nós podemos ver as mesmas qualidades em você que encontramos em Shri Narottam Das Thakur, quem nasceu em Shri Khetaridam. Shastrera Siddhanta Sarasuni Lage Chamatkara Kutarkika Dite Nare Panki. Então, Srila Charadeva está citando vários versos, né, de várias escrituras, se referindo tanto a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur como a Narottam Das Thakur. Então, traduzindo esse verso e com o comentário da Srila Charadeva. Naqueles dias, havia muitas concepções errôneas. Ol, Bol, Kartabhaja, Neda, Darvesh, Sani, Sahajiya, Sakibeki, Smarta, Jata Goshai, Ativadi, Churadhari, Goranga Nagari. Existiam 13 Apasampradayas naquele tempo. Agora existem 13.000. Existe uma Apasampradaya em cada esquina daqui agora. Quem quer que queira se tornar um guru, começa a sua própria sampradaya.
Smartamata Jaladhara Shuddha Bhaktira Vikara Achadila Bhavyantare Shastra Sindhu Mathanete Susidanta Jangyavate Udaila Digantare. Ele estabeleceu o Siddhanta de Mahaprabhu, suas perfeitas conclusões. A prática é perfeita para a nossa vida espiritual. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estabeleceu aqui o que Mahaprabhu queria. É assim que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur é glorificado nesta canção. Nosso Param Guru Maharaj, Srila Bhaktiraka Siddhadeva Goswami Maharaj, também escreveu agora alguns versos da canção que nós lemos agora, né? Sujanar Vudaradhita Padayugam Jugadharma Durandara Patravaram Varadabhyaddayaka Puja Padam Pranamami Shada Prabhupada Padam. Agora não é a tradução de Srila Bhaktivedanta Tapasya Maharaj, agora é a tradução aqui em inglês que eu vou traduzir livremente. Meu mestre Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estabeleceu a religião desta era, Krishna Sankirtan, e ele é o grande chefe da Assembleia Universal dos Vaishnavas. Seus pés de lótus são adorados por milhões e milhões de almas virtuosas e cumprem os seus desejos, erradicando os medos das almas. Eternamente ofereço minhas reverências aos pés de lótus adoráveis de meu mestre espiritual. Nós cantamos essa canção, mas nós não realizamos o seu significado, porque se nós assim o fizéssemos, nós teríamos o seu gosto, nós estaríamos provando o gosto da canção. Nós devemos cantar essa canção todo dia para nos tornarmos conscientes dela. Janakadhika Vadsalashnikda Padam Pranamami Shada Prabhupada Padam. Ele é mais afetuoso a nós do que um pai. Eternamente eu ofereço minhas reverências aos pés de lótus do meu mestre. Jana significa pai. Como é um pai? Um pai nos dá muita afeição. Mas aqui Srila Sridhar Maharaj escreve que a afeição que ele conseguiu de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur é maior do que a que um pai pode dar. E nós também podemos dizer que conseguimos mais do nosso Gurudev, nós conseguimos ainda mais de nosso Gurudev, que Srila Siddhadeva Goswami Maharaj conseguiu de Prabhupada. Janakadika. Você pode escrever um superlativo ainda muito maior para Gurudev. Janakadika Vatsala Snigda Padam Pranamami Shada Prabhupada Padam. Ele é mais gentil e afetuoso do que um pai. Eternamente ofereço minhas reverências aos pés de lótus do meu mestre. É isso que Srila Siddhadeva Goswami Maharaj escreveu a respeito de Prabhupada. Essas são as suas palavras. Nós não conseguimos escrever esse tipo de coisa, mas nós conseguimos entender como ele escreveu isso a respeito do seu mestre. Purve Jata Gaura Hari Mayavada Chedakari Vaishnava Karila Kashibasi. Quando Mahaprabhu foi até Kashi, ele converteu todos os Mayavadis. Todo o grupo de Prakashananda Sarasvati se tornou Vaishnava. Da mesma forma, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur também mudou tudo. Nikila Bhuvana Maya Chinna Vichinna Kartivi Bhuda Bahula Mrigya Mukti Mohanta Datri Stihit Litta Vidhiraga Aradhiya Radheshadhani Ilasakti Hridi Nityam Bhakti Siddhantavani. Nikila Bhuvana Maya Chinna Vichinna Kartri. Ele declarou guerra contra a Maya. Shithilita Vidiraga Aradhiya Radheshadhani. Ele também relaxou um pouco as regras. Antes dele, você tinha que jejuar por 3 dias em Ekadasi e fazer um jejum completo, sem comer nada. Mas Prabhupada disse, não, você pode fazer o jejum da manhã até o meio-dia. Também, em Nityananda Trayodashi, você tinha que jejuar o dia inteiro. Mas Prabhupada disse, não, Nityananda Prabhu nasceu ao meio-dia, não lembro se é o meio-dia ou se é o final do dia. Meio-dia, né? Radharani nasceu ao meio-dia, então vocês podem jejuar até o meio-dia. Ele relaxou algumas regras e regulações.
Vilasati Hridi Nityam Bhakti Siddhantavani. Tudo isso foi muito belamente escrito. Jaya Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj Ki Jaya. Nasa Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Ki Jaya. No site tem a parte 2 também. Ah, tem a parte 2? 2 e 3. É que foi dividido a aula, mas é uma aula só. Tem Siddhar Maharaj. Ah, tá aqui. Support God's Glories 2 e 3. Então, no mesmo dia. Então, o Srila Acharya Maharaj continua. Hana Kirtanya Sadahari. Prabhupada disse a todos que devem sempre cantar Kirtan. Stane Stane Kantamata Stapyacha Nishkapata Prema Sheva Shikaite Jive Matera Vaishnava Gana Kareshada Vitarana Hariguna Kata Mrita Bhave. Tradução. Sinceramente, você estabeleceu muitos templos para ensinar as almas a serviço amoroso ao Senhor Supremo. Os residentes Vaishnavas desses templos incessantemente espalham o néctar das glórias do Senhor Supremo. Nós temos um dever. Nosso dever é espalhar. Por que os Vaishnavas vão de porta em porta? Era uma citação do Chaitanya Charitamrita, capítulo 8 do Madhya Lila. Mahantas vabhava eitarite pamara nijakariya nahiptabu jennataragara. É a prática geral de todas as pessoas santas salvarem as pessoas caídas. Dessa forma, elas vão para as casas das pessoas, embora elas não tenham nenhum assunto pessoal para resolver ali. Obrigado, Prabhu. Vaishnavas vão de casa em casa e Prabhupada manda eles para fazer isso, Gaudiya Patao, para que eles preguem Bhagavad Gita. Este é o seu único dever, nada mais. Smartamala Jaladhara Shuddha Bhaktira Vikara Achadila Bhavyantare Shastra Sindhu Mathanete Sushidanta Jagyavate Udaila Digantare. Tradução. As nuvens de chuva dos Marta Brahmans, que são muito habilidosos na lei e na lógica, cobrem a luz do sol da devoção pura, embora ela ainda se mantenha lá no seu centro, no seu núcleo. Churning. Churning é o movimento para transformar leite em queijo. Não sei bem como é que eu traduzo churning, mas seria mexendo, vamos dizer assim. Mexendo o oceano das escrituras e criando uma tempestade dos ensinamentos mais elevados, você limpou todas as direções e salvou todas as direções. Deshe deshe nishkinchan prerila vaishnavagana vishtarite hari gunagana. Você manda devotos livre de todos os desejos materiais, de lugar em lugar, para espalhar as glórias do Senhor Supremo. Srila Prabhupada mandou A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj aos países internacionais, exteriores, foreign countries. Swami Maharaj estava escrevendo e traduzindo o Srimad Bhagavatam no templo de Radha Damodar, mas, de repente, em idade avançada, ele tomou um navio e deixou o país. Demorou 2 ou 3 meses para ele atravessar o oceano e durante esse tempo ele teve 3 infartos. Eu li o seu diário dessa época, na viagem do navio, e ele escreveu que o mar não estava calmo, havia muitas ondas, mas de repente o mar se tornou muito pacífico. Ele foi para o exterior e você pode ver agora a enorme missão que ele criou, ISKCON, que se espalha por todo o mundo, graças a Swami Maharaj. Quem mandou ele fazer isso?
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Nosso Guru Maharaj usou o título Bhagavan Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Jayare Jayo Gora Sarasvati Bhakti Vinodan Vaya Karuna Murati. Todas as glórias à voz de Shri Gauranga, o corpo de incorporação, né, como se fosse o corpo de Srila Bhaktivinoda Thakur, da misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, todas as glórias à voz de Shri Gauranga, como se fosse o corpo da misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Prakashile Gaura Seva Bhuvana Mangala Bhakti Siddhanta Shuddha Pragyana Ujvala. Ele manifestou o serviço de Shri Gauranga para a elevação do mundo. Seu ensinamento de devoção é puro, brilhante e iluminador. Guru Maharaj também escreveu a respeito de Srila Bhaktivinoda Thakur. Guru Dham, Grantha Dham, Gaura Dhama Dham, Nama Dham Muda Bhakti Dham, Buridham Vande Bhaktivinoda Das. Tradução. Eu perpetuamente ofereço minhas reverências a Srila Bhaktivinoda Thakur. Guru Dham, ele é aquele que nos abençoa com Shri Guru, que é Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Grantadam, ele é o autor de inúmeros comentários, tratados, artigos, romances e canções, e livros de canções. Gauradham Dham, ele é o revelador da morada de Sriman Mahaprabhu. Namadham, ele é aquele que dá o santo nome. Bhaktidham, ele é aquele que dá devoção pura. Bhuridham, ele é aquele que nos abençoa com a abundância da fortuna divina. Bhaktivinoda Thakur nos deu Guru. Se de Bhaktivinoda Thakur não tivesse vindo até este plano, nós não teríamos Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Da mesma forma, se Prabhupada não tivesse vindo, nós não teríamos Guru Maharaj. E se Guru Maharaj não tivesse vindo, nós não teríamos Gurudeva. Eles vieram nessa forma de parampara para a pregação, para nos dar a oportunidade de glorificá-los. Tomara Mahima Gai Renashadhya Moranai Tabi Pari Jadi Deha Shakti. Eu não tenho capacidade de cantar suas glórias, mas eu posso cantá-las se você me der a potência para fazer isso. Adoshadara Tumya Dhama Patitamini Jagunek Shamiva Amar. Você nunca vê os defeitos de ninguém, embora eu seja extremamente caído. Por favor, me perdoe por ser aquilo que sou. Prabhu, eu não tenho a qualificação para lhe glorificar, é impossível para mim lhe glorificar. Mas se você me der alguma misericórdia, eu posso tentar fazer um pouco disso. Então, tudo isso são traduções desses versos, né? Numa aula, normalmente, Srila Charadeva vai citando vários versos e ele vai traduzindo depois, né? É a mesma coisa aqui. É uma prática comum. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur nos deixou neste dia, mas nós nos lembramos de suas palavras. Antigamente, quando Chaitanya Math abriu em Mayapur, a área era toda uma floresta, uma selva. Mas Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disse, daqui, do Chaitanya Math, até o Ghat, que são 4 quilômetros, haverá templos de ambos os lados da rua. Uma vez, ele estava andando com seus devotos do Chaitanya Math até a estação de Nabadvip Dham, atravessando o rio. Naquele tempo, a estrada era de lama. Não havia uma estrada adequada e as pessoas defecavam nas ruas, de ambos os lados da rua. E naquele dia tinha chovido muito. E um dos brahmacharis, acompanhando o Prabhupada, andou segurando o nariz com a mão, né? Tapando o nariz com a mão. E Prabhupada perguntou, por que você está tapando o seu nariz? Disse, Prabhu, o cheiro é tão ruim. E Prabhupada disse, eu não estou sentindo nenhum mau cheiro, eu estou sentindo o cheiro de incenso. Pritivite achayata nagaradi grama sarvatra prachara haibe moranama.
Tradução: meu nome será espalhado a todas as vilas e cidades do planeta. Mahaprabhu predisse isso. E Prabhupada cumpriu isso por meio de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, de Sridhardev Goswami Maharaj e de Gurudev. Atualmente, em cada vila do mundo, todos os dias e todas as noites, existe Hari Katha e Kirtan. Gurudev também disse: o sol nunca se põe no Sri Chaitanya Sarasvati Mat. Nós fizemos ontem o festival em Bamampara e eu recebi uma chamada por telefone da América. Eles estavam fazendo o festival de Vyasa Puja, um dia depois do que nós fazemos aqui. Todo dia existe um programa acontecendo e Gurudev Katha é pregado o tempo todo, em todo o mundo. Existe sempre pregação acontecendo, sempre alguma aula está acontecendo, todo dia, toda noite. Em algum lugar é noite, em outro lugar é dia. Dessa forma, o nosso movimento de pregação, assim como a glorificação a Gurudev, a glorificação a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, está sempre continuando ao redor do mundo. Shri Gauranga Parishada Thakur Bhakti Vinoda Dinahina Patitera Bandhu Kalitama Vinashite Anilena Avanite Toma Kalanka Purnendo. Tradução: Srila Bhaktivinoda Thakur é um associado de Shri Gauranga Mahaprabhu e um amigo de todos os caídos, de todas as almas caídas. Ele veio para dissipar toda a escuridão desta era. E ele trouxe a esta terra você, a lua cheia, perfeita, spotless, né? Sem manchas. Para terminar a influência da escuridão de Kalitama, Bhaktivinoda Thakur trouxe Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, assim como Shri Advaita Acharya e Haridas Thakur trouxeram Mahaprabhu. O que é necessário para realizar isso? Nada. Advaita Acharya não pagou qualquer dinheiro para isso. O que ele usou, vocês sabem? Só uma folha de tulsi e uma gota de água do Ganges. Que é uma coisa que quem mora nessa região do mundo, né, é a coisa mais fácil de conseguir, né? Uma gota de água do Ganges, uma folha de tulsi. O Senhor vem àqueles que têm devoção. Bhakta Moribandya Rakia Hridaya Kamale. Devotos me ataram ao lótus dos seus corações. Vocês devem manter o Senhor Supremo em seus corações com a ajuda da devoção. Vocês devem manter Gurudeva em seus corações com a ajuda da devoção. Vocês não devem desejar nenhum dinheiro, grandes riquezas, nada desse tipo. Se você serve o Gurudeva e você quer alguma coisa em troca por isso, então não é serviço. É como ir até uma mercearia. Você está pagando algum dinheiro para ter algum produto, como se você estivesse comprando óleo de mostarda. Se você serve seu guru e em lugar disso, você está pedindo, e nesse momento você está pedindo alguma coisa, você tem um humor de desejo, então o que você está fazendo é Karma Yoga. Qual é o resultado de Karma? Quando você cria Karma, você está automaticamente atado a ele. Karma, né? Karma quer dizer ação e reação. Né? Você faz uma ação nesse mundo, você vai ter a reação obrigatoriamente. Uma coisa não é separada da outra. Né? Qual é o resultado desse estar atado? Você vai para o inferno. Sempre lembre-se disso. O resultado do karma é estar atado a essa ação. E o resultado de estar atado é sofrer. Yei bhajasei bada abhakta hina chara Krishna bhajani nahi jati kula divichana. Só um não devoto pode ser considerado como não tendo valor e sendo abominável. Qualquer um que faça qualquer tipo de serviço devocional é maravilhoso. Não há nenhuma consideração de classe, casta, status ou qualquer outra coisa para aqueles que tomaram o serviço de Krishna. Esse é um verso do Antyalila do Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 4. Então, Mahaprabhu disse que mesmo um Shudra pode ser mais qualificado do que um Brahman. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nosso Gurudeva, provou isso. E vocês podem ver como as palavras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur são pregadas atualmente, são espalhadas por todo o mundo.
Termina a segunda parte da fala de Srila Chaladeva sobre Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Agora vamos ler a terceira parte e parte final. Essa fala foi proferida em 2010, 25 de dezembro, foi quando caiu o desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. No calendário lunar essas datas vão mudando, né? Então, vamos ler aqui a última parte, deixa eu ver. Ela tem a metade do tamanho das outras partes, então nós já vamos terminar aqui. Então, Srila Chaladeva diz, né? Então, ele tinha acabado de dizer, né? Então, as palavras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estão se espalhando pelo mundo inteiro hoje em dia. Então, o que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur deu para o mundo? Ninguém pode dar o que ele deu. Ele é quem mantém Shuddha Bhakti Mandakini. Ele tem o sagrado rio Mandakini, de devoção pura. Ou seja, a fonte e a corrente da devoção pura. E ele traz o seu fluxo ao mundo. Ele carregou aquilo que, ele continuou, né, carried on, ele carregou aquilo que Bhaktivinoda Thakur iniciou. O que é devoção pura? O que é comportamento devocional e prática devocional? Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explicou isso, e Gurudev também explicou tudo isso para nós. O que é chamado de devoção, o que é chamado de bhakti, o que é bhajan e por aí vai. Tudo isso foi explicado. Uma vez, alguém perguntou ao Gurudeva sobre o significado de um determinado shloka. De repente, Gurudeva disse: eu estou com muita fome, eu quero chapati. Esse é o significado desse shloka que você me perguntou. O que é isso? O que significa isso? Gurudeva disse: dê algo para mim, eu tenho fome. Mas você... Gurudeva diz. Agora, Srila Chaladeva está explicando a explicação de Gurudeva do shloka, né? Então, Gurudeva diz para você: me dê alguma coisa, eu estou com fome. Mas você diz: Gurudeva, eu estou cozinhando muitas coisas para você, eu vou dar isso tudo para você mais tarde. Por favor, por enquanto, espere. E você pensa: se eu cozinhar todas essas coisas, eu vou fazer Gurudeva ainda mais feliz. Então você está cozinhando muitas coisas. Mas Gurudeva está com fome agora e você não deu nada para ele, que pediu algo agora. Então, o que você está fazendo, surgido da sua mente, é karma. Você está seguindo os seus pensamentos, as impressões mentais que surgem na sua mente, e não o que Gurudeva pediu, embora seja similar, né? É isso que Gurudeva quis dizer. O Gurudeva também disse: suponha que você vê uma cobra. Mas Gurudeva diz: pessoa, isso não é uma cobra, isso é uma corda. Então, esse é o exemplo mais utilizado, né, enfim, para falar a respeito da nossa não habilidade em distinguir uma coisa da outra, né? Uma cobra ou uma corda. Então, você vê uma cobra, mas Gurudeva disse: isso não é uma cobra, isso é uma corda. Você, então, deve aceitar que é uma corda. Gurudeva um dia me disse uma coisa ainda mais forte. Você sabe que o Sol nasce no leste. Mas se Gurudeva dizer para você que o Sol vai nascer no oeste, você deve acreditar. Eu sei que essas palavras que eu digo são muito fortes. É muito difícil, mas nós devemos ter fé. Nós devemos seguir Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Quando ele completou o seu voto de cantar 1 bilhão de santos nomes, Gandharva Giridhari apareceu ante ele e ordenou: pregue. E ele respondeu: mas eu estou sozinho, como eu irei pregar? Ele disse: não se preocupe, eu estou mandando muitos acadêmicos até você. Scholars, né? Muitas pessoas eruditas, muitas pessoas qualificadas. Então, muitos eruditos vieram naquele momento. Demorou uns 5 ou 6 anos. Uma pessoa veio em 4 anos, outra pessoa veio em 6 anos, outra pessoa veio em 10 anos, mas pouco a pouco eles foram se juntando e, por exemplo, pessoas como Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj, Siddhadeva Goswami Maharaj, Keshava Maharaj, Jajavar Maharaj, Madhusudan Maharaj, Goswami Maharaj, Vaikanash Maharaj, muitos outros.
Todos eles se uniram à missão em um tempo curto. Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari disse: não se preocupe, eu estou mandando muitos eruditos para você, para ajudar você a manter e a fluir esse movimento. E dessa forma aconteceu. Hoje em dia, atualmente, você não consegue encontrar uma vila onde pessoas não conheçam a respeito do mantra Hare Krishna. As pessoas podem não ser iniciadas, mas elas sabem a respeito do mantra Hare Krishna. Prithivite achayata nagaradi grama sarvatra prachara haibe moranama. Meu nome será espalhado, se espalhará por todas as vilas e cidades deste planeta. E dessa forma aconteceu, e é assim que ele começou a sua pregação. Então, assim termina a fala de Srila Charadeva sobre Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Já. Hoje, Srila Charan Maharaj deu uma aula também, por volta de 11 horas. Da manhã aqui. Valeu. Então, Srila Charan Maharaj hoje na live, né, no Zoom, ele deu uma aula hoje para nós, o mundo inteiro. E ele também falou algumas coisas ele falou em 2010, mas ele falou outras coisas que não foi falado nessa época. E aí ele comentou que Srila Bhaktivinoda Thakura, né, que é o pai de Srila Bhaktisiddhanta, Bimala Prachada, na época, ele pediu, Srila Bhaktivinoda Thakura pediu misericórdia em Puridam para o Senhor Jagannatha. E o Senhor Jagannatha enviou o seu filho, Srila Bhaktisiddhanta. E aí, como Srila Bhaktivinoda Thakura era um magistrado, ele tinha fama, enfim, ele era conhecido, ele morava na estrada. E hoje tem o templo lá, quem for na estrada de Puridam até Gundicha, o templo de Gundicha, que é o caminho que o Senhor Baladeva Subhadhi e Jagannatha fazem durante o Ratha Yatra. E Srila Bhaktivinoda Thakura morava nessa estrada. É bem larga, quem conhece lá, é bem larga, creio que cabe mais de 10 carros enfileirados, um assim no outro, é bem larga mesmo. E aí o senhor Srila Bhaktivinoda Thakura morava numa casa nessa rua, né, nessa avenida, e quando a carruagem das deidades estava passando em frente à sua casa, a carruagem parou, porque no Sri Chaitanya Charitamrita é dito que a carruagem para a hora que o Senhor Jagannatha quer. Por mais força que tenha, mais devotos puxando, se o Senhor Jagannatha não quiser, a carruagem não sai do lugar. Ela para onde ela quer e ela anda mais rápido onde ela quer. Mesmo fazendo a mesma força, não tem ninguém que consiga tirar a carruagem do local se ela quiser parar. E ela parou em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, e Bimala Prachada, né, que era o nome dele antes de ser sannyasi, nenê ainda, bebê, no colo de sua mãe. A sua mãe saiu para ver as deidades. E como Srila Bhaktivinoda Thakura era muito conhecido, enfim, ele era um magistrado, deixaram com que a sua esposa, com o seu filho, subissem a carruagem para ficar perto da deidade. E quando ela chegou próximo da deidade, a guirlanda se rompeu da deidade e caiu no pescoço de Srila Bhaktisiddhanta, que na época era Bimala Prachada. E nesse momento todos que estavam lá perceberam que não era qualquer alma que estava naquele corpo de criança. E aí falaram, realmente ele vai distribuir a consciência de Krishna pelo mundo. Viram que era um devoto puro que estava lá, naquele corpo de criança ainda. Então, além de Srila Bhaktivinoda Thakura ter escrito vários livros, muitos livros, Charanaga, que é um livro dele, Jaiva Dharma é outro livro dele, enfim, tem vários livros que ele escreveu.
A maioria das canções que cantamos, que tem nesse livro Kirtan Gadi, é de Narottama Das Thakura e Srila Bhaktivinoda Thakura. Então ele fez muita coisa. Srila Bhaktivinoda Thakura descobriu aonde Mahaprabhu apareceu, Yoga Piti, porque o Rio Ganges tinha mudado o curso, e as pessoas com a concepção errônea adoravam outro local de nascimento de Mahaprabhu, e ele recebeu uma mensagem do mundo transcendental. Eu esqueci o nome que se fala, acho que é Akashi Duani. Ele recebeu essa mensagem falando: descubra onde está Yoga Piti, onde Mahaprabhu apareceu. E ele dormia, na verdade ele fazia 1h30 de práticas materiais por dia. Em 1h30 ele dormia, ele comia, ele tomava banho, ele fazia tudo em 1h30. O resto era devoção. Tudo era devoção. E ele, na verdade, ele estava no telhado cantando de madrugada sua japamala, e ele viu um clarão bem de longe. E aí ele desceu do telhado, ele cantava no telhado, ele desceu e foi naquela direção. Quando ele chegou no outro dia, porque na época não tinha nada, né, ele foi andando. Quando ele chegou lá, ele só viu plantação de tulasi. E ele perguntou para os aldeões: mas por que vocês plantam tulasi? E aí eles falaram: não, nós não plantamos, nós arrancamos tudo, plantamos arroz, enfim, outros grãos, não nasce nada e depois a tulasi dominou de novo. E aí nesse momento o Srila Bhaktivinoda Thakura falou: aqui o local, descobriu o local que Mahaprabhu apareceu. E ele chamou o Jagannatha Das Babaji Maharaj para confirmar, que era contemporâneo a ele, que está no altar, é o primeiro do altar. E Jagannatha Das Babaji Maharaj, creio que tinha 124 anos, não sei, mas ele tinha mais de 100 anos. E ele andava carregava ele num cesto, um de um lado, outro do outro no ombro, com uma vara e tipo uma rede carregando ele. Porque ele não andava mais, ele tinha problema de joelho, enfim. E quando ele chegou no local, ele pulou do cesto e começou a dançar. Então, confirmou que lá era Yoga Piti. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura nos deu praticamente tudo. Ele restaurou o Gaudiya Vaishnavismo, Rupa Goswami, depois os Goswamis de Vrindavana, Jiva Goswami, Narottama Das Thakura, né? Vishwanatha Chakravarti Thakura, Baladeva Vidyabhushana. De Baladeva Vidyabhushana para frente, começou a deturpar todo o conhecimento, o sarradismo dominou tudo, e ele resgatou o Gaudiya Vaishnavismo. E ele deixou tudo isso e o seu filho, o fundador da Gaudiya Mati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E aí Prabhupada, como foi dito aí, ele queria pregar, divulgar a consciência pelo mundo, e Mahaprabhu falou: pregue de vilarejo em vilarejo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura falou: pregue de porta em porta. E Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falaram: pregue de coração a coração. Então, o movimento é de pregação. Mahaprabhu ordenou que nós pregássemos. Srila Bhaktivinoda Thakura abriu guerra contra a Maya, como falou Srila Acharya Maharaj, e o Raskananda Prabhu leu. E nós estamos nesse caminho, guerra contra a Maya, não nos aproximarmos de Mayavadis, de Sarrajas. Ele fez um voto. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele era muito rígido, muito rígido. No mês de Chaturmasa ele seguia aquele voto vrata muito, muito estritamente. Ele deixava a barba, deixava o cabelo crescer durante 4 meses. Ele não comia com as mãos, ele comia com a boca direto no prato. Enfim, ele fazia muita austeridade. Mas, ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, ele quebrou regras e regulamentos. Como foi dito aí, calendários, né, de jejum total. Ele só deixou o jejum total até meia-noite em Jamastami, porque todos os outros aparecimentos eram jejum total, e ele tirou isso. Ele tirou várias regras e regulamentos, e aí ele tinha seus discípulos mais próximos. Ele teve 18 sannyasis somente.
As pessoas pensam que ele teve muitos sannyasis. Ele deu iniciação a 18 sannyasis somente. E como diz Srila Acharya Maharaj, ele nomeou, não por escrito, não oficialmente em cartório, mas quem estava no momento, um dia antes de ele abandonar o corpo, 24 horas antes, ele estava muito doente no seu leito de morte, muito doente, e ele chamou os seus principais associados. E dentre eles estava Srila Siddhar Maharaj, o guru fundador da nossa missão. E eles estavam todos lá ao lado da cama dele, e ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar o hino Gaudiya Vaishnava, Sirupa Manjari Pada. Inclusive hoje Srila Acharya Maharaj cantou essa canção também. E aí ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar, mas Srila Siddhar Maharaj não era o melhor cantor. Ele não tinha uma melodia muito boa, a voz dele não era a melhor de todas, e ele era tímido. E aí logo outro devoto começou a cantar, que tinha melodia. E imediatamente, em outra aula, Srila Acharya Maharaj falou isso, imediatamente ele mandou o devoto parar de cantar, e ele falou, não quero escutar a melodia, eu quero escutar Srila Siddhar Maharaj cantando. E através desse fato, desse ato dele, quem estava lá no momento eram os principais, né, devotos associados dele, os sannyasis, viram que ele transmitiu a sucessão discipular nesse momento para Srila Siddhar Maharaj. Naquele momento ele não escreveu, mas ele transmitiu para ele a sucessão discipular. Ele é o guru sucessor de Srila Bhaktisiddhanta. E ele deu um nome de sannyasi para Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhakti Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj, o guardião da devoção. Importante falar que essa história a respeito do Srila Prabhupada pedindo para Siddhar Maharaj cantar, nós sabemos por causa não de Siddhar Maharaj, né? É ele que conta essa história para a gente, enquanto é a pessoa que foi interrompida, né? O sannyasi que ia começar a cantar, e o Prabhupada falou, não é porque você canta bem, eu vi o coração de Siddhar Maharaj. Essa pessoa é que conta a história, que contou para todo mundo e que a gente sabe, né? Porque era um grupo muito fechado. E na verdade também, quem estava lá próximo, e os principais, né? Giri Maharaj, Bom Maharaj, tinham vários, né, associados íntimos de Srila Bhaktisiddhanta, eles iam ter aula com Srila Siddhar Maharaj no nosso templo, porque eles sabiam que a sucessão foi para ele. Eles iam ter Harikatha dele. E Srila Govinda Maharaj diz que ele teve muita fortuna de ter contato com todos os discípulos mais íntimos de Srila Bhaktisiddhanta, porque eles iam ter aula com Srila Siddhar Maharaj, que era o sucessor. A Bhaktivedanta Swami Prabhupada, na época, era Grihasta, né? Ele não teve essa intimidade com Srila Bhaktisiddhanta. Ele teve, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes contato com Srila Bhaktisiddhanta, Sarasvati Thakura Prabhupada. Mas ele também considerava Srila Siddhar Maharaj seu guru instrutor, seu Shiksha Guru. Então, todos os grandes associados de Srila Bhaktisiddhanta reconheceram que ele era o sucessor. Mas, como foi dito, ele tinha 64 templos, ele fez 64 templos, em 64 anos de idade que ele viveu. Ele abandonou o corpo dia 1º de janeiro de 1937. Então, mas Srila Siddhar Maharaj não quis entrar em conflito com esses templos, querendo os templos. E aí ele montou a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati em 1941. Alguns foram servi-lo, alguns dos seus irmãos espirituais, outros não. Mas Srila Bhaktisiddhanta recebeu o nome de Sarasvati porque ele provou que um calendário, ele explicou sobre um calendário Vaishnava. Eu não lembro o nome do termo agora de calendário em sânscrito. Pá alguma coisa, eu não lembro. Mas ele recebeu esse nome de Sarasvati
justamente por causa desse calendário que ele provou, ele conseguiu explicar sobre esse calendário. Então, ele também tem uma história dele com Srila Siddhar Maharaj, que Srila Siddhar Maharaj fala para ele sobre o calendário de Ekadashi. E aí Srila Siddhar Maharaj fala, então, mas agora temos outro calendário que ele é mais preciso, ele é mais novo, ele é mais preciso para calcular o 11º dia, depois a lua cheia e depois a lua nova. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou para ele, nós não seguimos calendário, nós não somos devotos de calendário, nós somos devotos do Guru. E o nosso Guru, Srila Bhaktivinoda Thakura, seguia este calendário. Então nós vamos seguir este calendário de Ekadashi. E aí Srila Siddhar Maharaj segue esse calendário, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati segue esse calendário. Por isso que o nosso calendário de Ekadashi é diferente das outras missões. Alguns dias caem no mesmo dia, outros dias não caem, porque nós seguimos o Guru, nós não seguimos calendários. E o calendário que Srila Bhaktivinoda Thakura seguia é o que nós seguimos. Então, tem muitos dias, não só de Ekadashi, mas de aparecimento de Krishna, aparecimento de Srimati Radharani, cai em outros dias. Então, tem várias histórias de Srila Siddhar Maharaj com Srila Bhaktisiddhanta. Srila Siddhar Maharaj também compôs 10 versos para Srila Bhaktivinoda Thakura. E quando ele mostrou para Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta ficou muito feliz e falou, agora eu tenho com quem deixar minha missão. Tem alguém que vai representar a missão da forma correta. Né? Então tem várias histórias e tem também um lila de uma criança que apareceu para escutar Harikatha de Srila Bhaktisiddhanta, e a criança ia de terno, gravata, uma criança, né? Ela tinha uma formação muito erudita, de escolas boas, enfim, era uma criança muito estudada. E os devotos que estavam lá tomando conta do templo na época da Gaudiya Mati, os brahmacharis, falaram para a criança, por que você vem aqui? Você não tem qualificação. Por que você vem aqui? E a criança se afastou durante o período. E Swami Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta falou para os brahmacharis, cadê aquela criança que vinha escutar Harikatha? E eles falaram, nós conversamos com ele não tinha nenhuma qualificação para servir aqui. Né? É uma criança que vem de terno, gravata, enfim, é uma criança que não tinha qualificação para servir na missão. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou para eles, não é a criança que não tem qualificação, vocês não têm qualificação de descobrir qual o serviço que essa criança pode fazer. E aí ele falou, todos têm qualificações, nós temos que descobrir qual a qualificação da pessoa para qual serviço. Cada um tem o que toca bem Mridanga, o outro canta bem, o outro faz uma arati bem, o outro prega bem, o outro limpa bem, enfim, o outro vai distribuir livros bem. Cada um tem uma qualificação. E essa criança, quando voltou, Srila Bhaktisiddhanta conversou com ela e a criança se tornou o maior escritor. Na verdade, ele transcrevia todas as aulas de Srila Bhaktisiddhanta. Então, Gaudiya Kantahara, todos os livros que tem, a maioria deles de Srila Bhaktisiddhanta, foi essa criança que escreveu, porque ele tinha um conhecimento muito grande de inglês, enfim. Srila Bhaktisiddhanta dava aula em inglês, né? Ele sabia inglês fluente. Então, e essa é uma lição, porque todos têm lugar no templo. Todos têm lugar na missão. Ninguém pode ser excluído. Temos que ter qualificação para achar aonde que a pessoa se encaixa. Todo mundo tem direito de servir. Então, Srila Bhaktisiddhanta, um devoto puro, como diz hoje Srila Acharya Maharaj, ele veio de Goloka Vrindavana, ele não veio de outro lugar. Ele veio de Goloka Vrindavana e em 1937 ele voltou para Goloka Vrindavana. Mas ele deixou seus representantes. E nós temos, a nossa missão é um representante sucessor dele, não legalmente registrado em cartório, mas os grandes sabem que Srila Siddhar Maharaj era o representante dele.
era o devoto que tinha condições de prosseguir. E fez muito serviço para ele, muito serviço para ele. E também Srila Bhaktisiddhanta dizia o seguinte: se você tiver que fazer jejum no Ekadashi, faça. Total, faça, mas desde que não atrapalhe seu serviço. Se o jejum for atrapalhar seu serviço, o jejum total, faça no kalpa. Jejue sem comer grãos. E tem uma situação também que um devoto ia fazer uma compra de um terreno muito importante para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, e foi um dia de Jamastami. Quem contou isso foi Srila Acharya Maharaj. Era um Jamastami, e Srila Bhaktisiddhanta falou para o cozinheiro: cozinhe grãos e dê para ele. E aí o cozinheiro olhou para Srila Bhaktisiddhanta e falou: mas hoje é Kadashi, o senhor esqueceu? E aí ele ficou bravo e falou: claro que eu não esqueci. Cozinhe grãos e dê para ele. Porque o devoto ia fazer um serviço muito importante. Então o serviço supera tudo. Não adianta você fazer Ekadashi, jejum total, nirjal, sem água, e ficar o dia inteiro deitado na cama e prejudicar o serviço. Não adianta. A nossa missão é servir. Não importa o que façamos para servir. Por isso que Srila Bhaktisiddhanta falou: coma grãos hoje, no Ekadashi. Por quê? Porque o serviço era muito importante. Ele tinha que ter toda a energia para poder executar o serviço. E a palavra do Guru é a última palavra. O Guru é a escritura viva, o Shastra vivo. Então, se o Guru falar algo diferente da escritura, um Guru genuíno, temos que seguir o Guru. A última palavra é do Guru, não é da escritura. Mas, claro, tem que ser um Guru genuíno. Então, o Srila Bhaktisiddhanta, ele quebrou regras que Rupa Goswami tinha feito. Mas ele é um devoto puro, então ele pode fazer isso. Não é qualquer um que começa a quebrar regras, não precisa isso, não precisa aquilo. E eu acho que é isso, na verdade. Srila Acharya Maharaj abordou todos os passatempos que a gente conhece, basicamente, né? Da estrada que tinha mau cheiro, mas na verdade ele estava vendo como que ficou hoje, né? Srila Govinda Maharaj também tinha esse poder. Um Guru genuíno tem essa visão de como ficará. Srila Govinda Maharaj tem também um lila dele, um passatempo dele, que ele estava desenhando o templo de Vrindavana, da nossa missão, que é ao lado do templo de Radha Damodara, onde Swami Prabhupada estava escrevendo, traduzindo Bhagavata, né? E ele estava desenhando, projetando o templo. Ele parou durante uns 5 minutos de desenhar, ficou parado, e aí ele voltou a desenhar. E após ele fazer isso, quando ele acabou, os devotos perguntaram para ele: Gurudeva, né? Gurudeva Srila Govinda Maharaj, por que o senhor parou? Ele falou: porque eu fui 100 gerações para frente para ver como que estaria o templo. Então Srila Govinda Maharaj também tinha esse poder. Srila Bhaktisiddhanta também tinha esse poder. Ele viu um templo ao lado do outro, enquanto o devoto tinha a visão do olho, o olfato material, ele tinha o olfato transcendental. Então ele não estava olhando para o olho material, que é feito de córnea, enfim, retina, e os componentes com átomos, com células. Ele estava vendo o olho da alma. Ele estava cheirando incenso, ele estava sentindo o cheiro do incenso, mas não com as papilas olfativas. Ele estava sentindo com a alma. Ele estava vendo um templo ao lado do outro, e quem for hoje do Gaudiya Mati até o Rio Ganges, aquele caminho, e no caminho tem o templo da Isca, enfim, tem vários templos, é um ao lado do outro, e o tempo todo tocando concha, o tempo todo acendendo incenso. Então eles têm esse poder transcendental. Mas o Acharya Maharaj acho que abordou praticamente tudo sobre ele. Tudo não, porque, né? Mas a grande maioria dos passatempos de Srila Bhaktisiddhanta. E não sei se o Raskananda, o Rama Gopal, quer complementar com alguma coisa que... algum outro lila, algum outro passatempo. Quando você estava falando, eu lembrei.
quando você estava falando, eu lembrei, porque nos dias de aparecimento e desaparecimento de Sridhar Maharaj, normalmente nós lemos algo da autobiografia dele, né, que é uma vez que ele falou com os devotos, eles gravaram a respeito da vida dele, então tem vários passatempos lá também a respeito de Bhaktisiddhanta. E nós sabemos que Guru Maharaj teve uma relação, enfim, de muitos anos, muito íntima com Bhaktisiddhanta, e prestou muitos serviços diferentes, tomou conta de muitos templos diferentes, pregou em locais diferentes, em condições difíceis. E Guru Maharaj diz que uma vez eles iam fazer a instalação de algumas deidades em um templo, não me lembro onde, não me lembro qual templo, mas a deidade de Krishna, de Srimati Radharani, e eles estavam esperando o Bhaktisiddhanta chegar, e Guru Maharaj estava tomando conta para que tudo desse certo lá. Então ele pegou e ele colocou embaixo dos pés de cada deidade uma folha de tulsi, né? E ele colocou com um pouquinho de, acho que pasta de sândalo, se eu não me engano, posso estar errado. Ele colocou embaixo de cada deidade. E aí quando o Bhaktisiddhanta chegou, ele falou, olha, parece que as deidades já foram instaladas, né? Porque já tem tulsi, né? Aí Bhaktisiddhanta brincou, né? Falou, as deidades se auto-instalaram. E Guru Maharaj ficou muito angustiado com isso, né? Ele falou, fiz algo muito errado, né? E assim que acabou o festival, ele chegou e falou, Gurudeva, preciso confessar para você, fui eu que coloquei lá, né? Eu pensei que eu estava servindo você, mas eu só segui tal, se desculpou. E Bhaktisiddhanta falou, não, você não fez nada de errado, não existe ofensa ou erro entre, eu não me lembro a expressão que ele utilizou, mas como ele falou, entre devotos puros, né? Entre grandes, entre Paramahamsa, né? Ele estava falando, não existe ofensa ou erro, como se ele estivesse dizendo, entre nós, né? Eu gosto muito dessa história, né? Como o relacionamento deles era próximo. Isso foi o que eu lembrei. E é dito também que ele tinha uma voz de leão, né? Quando ele pregava, ele tinha uma voz de leão. E tem também com o Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, aconteceu a mesma coisa que com o menininho, né? Os brahmacharis também. Os brahmacharis achavam que Srila Siddhar Maharaj era um espião, né? Achavam que ele era um espião, e aí não queriam que ele fosse escutar Harikatha. Depois ele voltou e ele conversou com Srila Bhaktisiddhanta, enfim, tem várias histórias, né, de Srila Siddhar Maharaj praticamente era o devoto mais íntimo de Srila Bhaktisiddhanta, né? Era muito próximo, as grandes coisas que tinham que ser feitas, ele mandava Srila Siddhar Maharaj fazer. Isso. Comprar terrenos, enfim, ele era o braço direito de Srila Bhaktisiddhanta. E Bhaktisiddhanta deu para ele o título de Shastra Nipuna, isso que significa você entende os Shastras. Isso que ele falou para Guru Maharaj, você entende, você aprende. Ele deu depois que ele escreveu os 10 versos de Srila Bhaktivinoda, né? Exato. Srila Bhaktivedanta Swami também pediu para Srila Siddhar Maharaj se ele podia vir para Mathura. Bhaktivedanta Swami falou, eu queria construir um lugar para o senhor morar, para ficar perto de mim. Sim. Ele falou que eu preciso muito falar com o senhor, assim, eu tenho necessidade de perguntar coisas, está muito longe, eu não consigo, né? Então eu gostaria muito, o senhor aceita? Ele falou, não, eu não vou sair daqui, se você precisar, vem aqui e fala comigo. Ele queria até fazer um elevador para ele. Verdade. Fazer um elevador para ele, porque ele já estava muito idoso, ele não tinha como subir escada e tal. Ele falou, não, faça um elevador. E aí Swami Prabhupada também queria que ele tomasse conta da ISKCON, né? Porque ele achava que ele ia abandonar o corpo antes de Srila Siddhar Maharaj, né? Mas Srila Siddhar Maharaj era muito tímido, ele não queria pegar uma missão do tamanho que estava isso, enfim, ele era muito assim, e ele na verdade, uma aula bem antiga que eu li, eu não lembro de quem é essa Srila Govinda Maharaj, ele falou que Srila Bhaktisiddhanta queria que Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj viesse para o Ocidente. Sim. E aí ele falou, eu não consigo, ele falou, né?
E aí ele falou para, aí Srila Bhaktisiddhanta falou para, uma vez só que ele falou para Swami Prabhupada, vá pregar para o seguinte, você é uma pessoa que tem uma indústria de farmacêutica, você fala bem inglês e tal. Uma vez só que ele falou, depois de muito tempo que ele falou para Srila Siddhar Maharaj, eu vou para o ocidente, ele se consultava, né, com Srila Siddhar Maharaj. E aí ele pediu as bênçãos e aí ele veio para o ocidente. Então eles tinham uma relação muito próxima, né? Muito próxima. Srila Maharaj falou que não era a natureza dele de pregador, né? Ele falou, se alguém quiser falar comigo, vem pra cá, pra Navadvipa, que mas eu não vou. Assim. Mas eu acho que os lilas foram abordados, né? Que a gente... Tem aquele que o Bhaktivinoda Thakur pediu, né, para ele tomar a iniciação de... Sim, também, olha só, tinha esquecido disso. Conta aí. Não, conta você. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur é o pai de Srila Bhaktisiddhanta. Mas, como disse Srila Acharya Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta nunca chamou ele de pai. Chamava ele de Prabhu. Considerava ele o mestre, não o pai. E o irmão dele, como foi dito, falava sempre pai, né? E aí Srila Bhaktivinoda Thakur falou, vai receber iniciação com Gorakshora Das Babaji Maharaj. E aí ele foi, e Gorakshora não queria aceitar ele como discípulo. Era um Babaji, ele não queria discípulos. E Srila Bhaktisiddhanta ficou insistindo, até que... Toda semana voltava, e de novo, e aí virava para Srila Bhaktivinoda e falava, ele não me aceita, aí Srila Bhaktivinoda falou, não, volta lá, né, porque eles eram contemporâneos, né, Srila Bhaktivinoda Thakur tinha a mesma idade, basicamente, de Gorakshora. E aí, certa vez, Srila Bhaktisiddhanta falou, não, eu vou pular da ponte, eu vou me suicidar se você não me der iniciação. E aí ele pegou e deu iniciação para Srila Bhaktisiddhanta. Mas ele era o guru iniciador, era o Diksha Guru. E a nossa linhagem, nós lemos isso esses dias no Shri Guru Sagrasa, né, o livro de Srila Siddhar Maharaj, ele fala, nossa linha não é de Diksha, é de Shiksha. Guru instrutor. Sempre quem deu instrução para Srila Bhaktisiddhanta era Srila Bhaktivinoda Thakur. Não era Gorakshora Das Babaji Maharaj. Ele somente iniciou ele. Ele foi o único discípulo de Gorakshora. Ele somente... Gorakshora, quando deu iniciação para ele, ele falou, agora eu vou te dar iniciação pela sua insistência, para você mostrar que você é humilde. E aí tem o Lila também, olha só como foi bom falar disso, porque a gente tinha esquecido, né? Que quando Gorakshora Das Babaji Maharaj abandonou o corpo, ele tinha vários discípulos. Gorakshora. O primeiro parece que foi Srila Bhaktisiddhanta, mas depois ele teve outros. E aí até a Acharya Maharaj contou uma história outro dia. E aí vários queriam o corpo dele. Vários discípulos queriam o corpo de Gorakshora Das Babaji Maharaj, que tinham recebido iniciação. E aí Srila Bhaktisiddhanta chegou no local e falou, e aí até chamaram a polícia, enfim, porque estava tendo uma briga mesmo, né, pelo corpo. Mas era briga porque para ter o corpo do Guru, para ganhar dinheiro com isso, entendeu? E aí Srila Bhaktisiddhanta falou assim, não, ele era ele era um brahmachari, tem um nome, daquele que faz o voto, que ninguém pode mentir para ele. Ele era casto não só fisicamente, né, nas ações, mas na mente também. Tem um nome, eu não me recordo agora. E aí ninguém poderia mentir para ele. E aí ele pegou e falou assim, quem não teve contato com mulher aqui, durante um ano, ele começou acho que com um ano, alguns saíram. Quem não teve contato com mulher aqui durante meio ano, e ele foi reduzindo. Aí ele falou, quem não teve contato com mulher durante uma semana? Quem não teve contato com mulher durante 3 dias? E aí ninguém ficou. Dos discípulos, sannyasis, enfim, né? E aí, não grihasta, mas sannyasis, brahmacharis. E aí ele pegou, e a polícia perguntou para ele, mas como que você sabe que eles não iam mentir para você? Ele fala, porque eles não podem mentir para mim. Eu sou brahmachari e aí tem esse nome.
que ele não tinha nem em pensamento a intenção de ter um contato com mulher. Né? Então, realmente, como disse lá Chara Maharaj, um devoto que veio de Goloka Vrindavana, né? Veio do lugar mais elevado do mundo transcendental e voltou para lá em 1937. Ele foi o primeiro a usar carro também. Ele foi o primeiro a usar carro e para facilitar a viagem, para aumentar a pregação. Você vê que todo o foco é pregação. Ele usou o carro e criticaram ele que ele usava carro, porque ele foi o primeiro, que era luxo, mas acelerava a ida e a vinda de lugares, então ele usou o carro. Ele foi o primeiro a usar relógio. Ele é inovador, mas tudo para a devoção. Né? E, na verdade, as escrituras falam, tudo é por Krishna e tudo é para Krishna. Então, tudo pode ser usado para Krishna. Agora estamos usando aqui iPad, estamos usando Instagram, Facebook, tudo isso é para Krishna. A gente usa para nós, mas tudo é feito para Krishna. O nosso corpo é para servir Krishna, não é para nosso desfrute. Tanto é que nem Chara Maharaj falou, se nós recebemos agora um corpo humano, nessa vida, a nossa alma está no corpo humano. Nossa alma não, nós somos a alma, né? Nós estamos no corpo humano. Se você não servir Deus, se eu não servir Deus, se ninguém servir Deus, quem não serve Deus não virá no corpo humano na próxima vida. Porque Deus deu a oportunidade para nós servirmos Ele no corpo humano, que é a única espécie que consegue servir Deus por si só. A vaca pode servir Deus, sim, se alguém for tirar o leite dela e oferecer no altar. A flor pode servir Deus, ou o guru pode, se alguém tirar ela e colocar para ele. O ser humano não, por si só ele pode servir. Então, se nós não servirmos Deus, não teremos na próxima vida um corpo humano. Voltaremos como animal, como planta, 8 milhões de espécies, mas não como ser humano. Então, o foco principal é pregação, tudo para pregação. Ele foi inovador nisso e seguimos ele, nós seguimos a Gaudiya Mati. Ele fundou a Gaudiya Mati, ele institucionalizou. Srila Bhaktivinoda Thakur era contra a sannyasi. Ele era contra a ordem de sannyasi, porque a escritura fala, o Chaitanya Charitamrita fala, em Kali Yuga não pode ter sannyasi. Mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele instituiu a Tridanda Sannyasi. Ele fez a instituição e ele falou, o guru tem que ser sannyasi. Na nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não pode ser guru se não for sannyasi. Claro, não pode ser guru se não for nomeado guru. Mas se for grihasta, não pode ser guru. Então, tem vários passatempos dele e eu não me recordo mais de nenhum. Contou vários. Hã? Não, já tem vários. Você viu que ele foi indo. Lembrei do relógio, lembrei do carro e tal. Eu agradeço a presença de todos aqui presentes. Estamos aqui presencialmente, estamos com Raskananda Prabhu, Mathuranath Prabhu, Rama Gopal Prabhu, Juliano e Jana Videvidasi presencialmente. E temos também aqui, online, eu não sei no Instagram quem está. Tem alguém aí, Mathuranath? Então, temos aqui no Facebook a Amrita Didi, Vijaya Prabhu, Annapurna Didi, Fanny Bhushana Prabhu, a Patti, Caroline. Temos aqui, deixa eu ver quem mais. A Adivevika Didi também está conosco assistindo. Poxa vida, deu um branco. Deu um branco, mas eu vou lembrar. Dhananjay Prabhu. Você sabe que a idade vai chegando. Sexta-feira eu fiz aniversário, então a idade vai chegando, a gente vai perdendo a memória, né? Mas tudo bem. Um dia depois que você faz aniversário, já esquece. E aí temos também o Vrajaraja Prabhu aqui.
Sabe o que é? O pessoal aqui coloca o nome físico e eu tenho que transformar o nome devocional. E o Kiko e Taco já se confundem. Já dá iniciação. Então aqui temos também o Francisco. Olha só que beleza, o Francisco estava um tempo afastado aqui da live e agora ele retornou. E também devemos ter o Adipurusha Prabhu, que é o esposo da Milita Vida, ele sempre assiste junto com ela. Então agradeço a associação de todos vocês, nesse dia tão importante, festival do fundador Acharya da Gaudiya Mati. E uma boa noite a todos, amanhã teremos o programa normal, como todos os dias, 19 horas, Dandavat Pranam.